Hi, what's up? Bom, esse vídeo é para os meus amigos, minhas amigas, professores de inglês que trabalham com educação de jovens e adultos, que trabalham com EJA. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre estrangeirismos, sobre como trabalhar com estrangeirismos numa sala de aula de jovens e adultos. Acho que é importante a gente discutir um pouco estrangeirismos para fazer uma reflexão sobre as influências que uma língua estrangeira pode ter sobre a língua materna e vice-versa, fazer reflexões sobre as relações de troca que são naturais entre duas línguas. Veja, nesse momento a gente está tendo uma influência de uma terceira língua, de uma outra língua. Minha cachorra está até querendo participar do vídeo também. Vamos lá. E as relações de poder que existem nessas interferências, até que ponto essas relações de poder elas são relações opressoras ou não. Acho que é importante trazer um pouco dessas reflexões de maneira que os alunos percebam que a língua é um organismo vivo e que não há muito como você ter controle, não um indivíduo único por meio de decretos de leis consiga ter controle sobre os movimentos que conduzem a esse pulsar da língua. Eu queria compartilhar com vocês algumas ideias de atividades que poderiam ser feitas para discutir estrangeirismo. Acho que, especialmente quando a gente está falando de jovens e adultos, é possível que a gente explore mais até pesquisa de campo. A gente fazer atividades de pesquisa de campo, de ir às ruas, ir a outros espaços, pedir para os alunos irem para outros espaços, para eles fazerem registros do que eles imaginam que sejam exemplos de estrangeirismo já na nossa vida. Pensando nas facilidades tecnológicas de hoje, é muito fácil os alunos terem um aparelho celular que consiga tirar foto. Então, seria muito interessante eles fazerem pesquisa de campo, tirarem foto com o celular para depois trazer em sala de aula e a gente refletir um pouco sobre esse material que foi recolhido. Um outro benefício quando se trata de jovens e adultos, por conta da própria heterogeneidade da turma, é tentar explorar os conhecimentos que eles trazem, os conhecimentos, as vivências que eles trazem, e pedir para que eles observem um pouco, a partir desse conhecimento que eles têm, quais são os termos estrangeiros que devem fazer parte da vida ou desse nicho que eles devem conhecer. Por exemplo, a gente pode ir para a área de esportes, então é comum que talvez você tenha algum aluno, alguns alunos que são mais ligados a esportes, ou que talvez pratiquem alguma modalidade esportiva, e aí é legal a gente pedir para que ele levante quais são os termos usados naquela modalidade esportiva e começar a ver qual é a influência estrangeira, muitas vezes até influência inglesa, em vários esportes, como o próprio futebol, como vôlei, como basquete. Quais são as influências dos termos dentro daquele vocabulário? Então, se a gente pegar, por exemplo, o vôlei, a gente vai ver que a própria ideia do set point, do match point, da origem da palavra vôlei, são termos em que a gente consegue buscar um pouco, fazer um exercício aí arqueológico, né, e buscar um pouco a origem vindo de outra língua. Se tiver pessoal que manja um pouco mais de música, também é interessante a gente começar a ver quais são os termos estrangeiros que são utilizados quando a gente fala de música. Se tiver possivelmente uma turma de EJA, pode ser que você tenha gente ligada ao movimento hip hop. E aí é muito bacana porque é uma área muito rica em termos de palavras e expressões que estão relacionadas com o inglês, ou que tem influência do inglês. Mesmo que não seja do hip hop, que sejam de outros movimentos musicais ou de outras manifestações artísticas, é um exercício interessante tentar fazer esse resgate dos termos em inglês. Gente que goste de games ou que esteja mais ligado a tecnologias, e é possível que a gente tenha pessoas assim em sala de aula, é muito bacana fazer, até para ter aquele movimento de trabalhar com a autoestima do aluno, fazer com que eles colaborem de maneira mais proativa na aula e tragam o conhecimento deles para a gente explicitar um pouquinho as influências de termos em inglês nessas áreas. Por fim, quando a gente fala de estrangeirismos, um outro
tema muito importante, muito significativo que vem é a questão da xenofobia. E aí é muito bacana, é muito interessante, muito importante a gente trazer a discussão da xenofobia para a sala de aula de língua estrangeira. É significativo que você, professor ou professora de inglês, saiba que você não está ali simplesmente para instrumentalizar o aluno em termos de língua. A gente precisa refletir, porque a língua é uma manifestação de poder. Então a gente precisa refletir um pouco também sobre o uso da língua nessas relações de poder. E xenofobia é um tema que tem tudo a ver com estrangeirismos. Né? Eu me lembro que recentemente eu vi uma postagem no Facebook, por exemplo, de uma notícia, de uma pequena notícia que tinha saído num tabloide inglês, uma situação em que havia pessoas, acho que 2 pessoas com vestimentas que lembravam muçulmanos, conversando no país de Gales, numa língua que parecia uma língua estranha, e alguém no trem abordou essas pessoas e falou assim: escuta, vocês estão. A notícia é muito pequena, desse tamanhozinho em inglês, e contava isso, era uma pequena narrativa. Escuta, vocês estão na Inglaterra, vocês estão no Reino Unido, que vocês não falam inglês. Vocês não vêm e falam a língua daqui. E aí alguém, uma outra pessoa que estava do lado, chamou a atenção desse cara que foi grosseiro e falou assim: olha, nós estamos no país de Gales, eles estão falando galês. Então veja que curioso, né? A pessoa, na verdade, eles estavam falando a língua do local e ainda assim sofreram um preconceito só por conta da vestimenta deles. Então isso é uma pequena notícia que dá para fazer um trabalho de leitura com os alunos, é uma notícia de 2 parágrafos e que ilustra um pouco a questão xenofóbica. Se a gente for para charges, a gente vai ter uma infinidade de materiais aí disponíveis em inglês para a gente poder trabalhar questões de xenofobia e que é um tema que está ligado a estrangeirismos também. Bom, o vídeo já está ficando um pouco longo demais, é isso aí. A ideia era dar algumas dicas do que a gente poderia fazer dentro dessa temática. Bom, a gente se vê. Até mais.